Oi, gente, aí eu de novo. Hoje eu vou gravar o resumo da aula 3. Lembrando que ainda tá baseada no que eu tenho de aulas, porque eu ainda tô sem acesso ao Moodle, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês em PDF com esses slides, para vocês olharem os exemplos e tudo mais. E eu tenho uma sugestão que eu queria verificar se vocês têm interesse. Como eu fiz esse salsê no AD, a Julia, a cada aula, passava exercícios para a gente entregar, para comprovar a presença e para nota. Então, se vocês tiverem interesse de ter acesso a esses exercícios para treinar, eu posso disponibilizar para vocês também, é só vocês me avisarem no grupo, tá? E se tiverem alguma dúvida, sentirem falta de alguma coisa, já sabem, me procurem. Então, eu vou começar aqui a apresentação, tem bastante coisa para falar. Então, bora lá. Vamos para a aula 3 de Orgânica 2. A aula 3, ela continua falando dos compostos carbonilados, né? Dos ácidos carboxílicos e seus derivados. E ainda continuamos falando das substâncias da classe 1. Essa é uma continuação porque são bastante substâncias que a gente tem da classe 1. Então, é bom dividir em duas aulas porque é muito assunto para falar, certo? Então, vamos lá. A bibliografia continua sendo o livro da Paula Bruce, que tanto a professora usa como eu gosto também de usar. Mas vocês podem ficar à vontade para usar o Vollert e os outros que tem de indicação lá, o que vocês sentirem mais tranquilos, tudo bem? E aí, vamos falar sobre a aula. Lembrando do que a professora falou na aula 2 e também lembrando o mecanismo geral que a gente vai observar nas substâncias carboniladas da classe 1, é que a gente tem os dois tipos de reação que a gente tem do nucleófilo carregado e o nucleófilo neutro. Então, a gente tem um nucleófilo aqui atacando o carbono da carbonila, essa dupla ligação com o oxigênio se abrindo, ele tendo uma carga negativa, depois essa dupla ligação vai se restituir, ele vai expulsar a base mais fraca, que é o grupo de saída, né? E nós vamos ter um produto com a base mais fraca e o ácido carboxílico, geralmente, que nesse exemplo aqui genérico. Então, aqui eles até falam, intermediário tetraédrico elimina a base mais fraca. Esse é o intermediário tetraédrico, né? Então, uma estrutura com 4 ligações. Se o nucleófilo for neutro, por exemplo, aqui no caso da água, a gente promove esse ataque e tudo mais, só que a gente precisa mexer na condição do meio reacional para que quando chegar no intermediário tetraédrico, a base mais fraca eliminada não seja a água, porque pensem comigo, aqui a água está praticamente pronta, é só você tirar ela, é mais fácil você formar água. Então, para que isso não ocorra, você protona, né? Você vai mexer nessas condições do meio reacional, porque tendo o ácido ou base, você vai promover aqui menos H+, e o H+, significa que você está protonando ou desprotonando. Então, você vai promover uma desprotonação dessa água, tirar esse H aqui, né, o próton dela, que é a remoção do próton por uma base, e aí você deixa uma hidroxila, que é uma base bem mais forte, e vai promover a saída do grupo que você tem interesse ali, quando for restituir a dupla ligação. Então, agora vocês vão começar a ver um pouquinho desses usos, né, dessas ferramentas no mecanismo, para conseguir promover, que seria a protonação ou desprotonação, para conseguir fazer substituições nucleofílicas. Lembrando também da reatividade dos ácidos carboxílicos e dos derivados, ah, tudo isso depende da basicidade do substituinte que é ligado ao grupo acila, né, que é o grupo que a gente vai pensar aqui, o grupo da carbonila. Então, a gente tem as bases mais fracas, por exemplo, o cloreto, né, que é um halogênio, né, a gente tem outro exemplo aqui, que seria um éster, né, um íon de éster aqui, né? A gente tem outro exemplo aqui, ó, a hidroxila, também esses dois aqui são equivalentes. Ah, e uma amina, certo? Que tá aqui, ela é uma base mais forte, então a gente tem essa ordem de basicidade, ou seja, os primeiros grupos aqui são mais fáceis de se expulsar, são eles que tendem a sair, e esses aqui tendem a ficar. Depois disso, a gente tem a ordem de reatividade entre as substâncias que a gente vai ver agora. A gente chegou a ver os aletos de acila, né? Que vocês chegaram a ver os aletos de acila na aula 2, que eles são as bases mais fracas, mas ao contrário são os mais reativos. Por quê? Simples. Se as bases deles são mais fracas e são mais fáceis de ser retiradas, significa que todos os outros podem vir promover um ataque aqui e retirar essas bases, porque esses outros grupos, eles são bases mais fortes. Então, todos esses primeiros aqui, eles são mais reativos do que os outros. Você consegue transformar, por exemplo, fazer esse cloreto de acila se tornar qualquer uma dessas moléculas, mas o inverso é mais difícil, certo? Porque é mais fácil você tirar esses grupos aqui, né, os primeiros, do que os últimos. Então, quanto menor a basicidade do substituinte, maior a reatividade do derivado de ácido carboxílico. Tenham isso em mente, porque isso vai fazer toda a diferença agora nas próximas sínteses. Então, vamos lá. A primeira reação que a gente vai estudar são dos anidridos de ácido. Lembrando que a estrutura
genérica dos anidridos de ácido, ela é composta pela união de dois ácidos carboxílicos, né? Ó, o ácido carboxílico aqui, essa é uma estrutura básica, e nos radicais você pode ter outras ligações. Vocês podem observar isso em anéis também. Então, os anidridos de ácido, eles reagem com, né? Quais são as reações que a gente pode promover com eles? Se você colocar um anidrido de ácido para reagir com álcool, por exemplo, vamos supor o metanol, né? Os produtos que você vai ter vai ser um éster e um ácido carboxílico. Então, o produto você vai quebrar essa ligação entre os dois, né? Você já vê que tem uma estrutura aqui de ácido carboxílico, e essa substituição nucleofílica vai criar ele mais um éster, certo? Se a gente fizer um anidrido de ácido reagir com água, que é uma reação de hidrólise, ela vai formar dois equivalentes de ácido carboxílico, porque a água vai protonar, certo? Então, você vai olhar aqui a estrutura básica de um ácido carboxílico. Se você promover uma reação dos anidridos de ácido com aminas, né? Você vai formar uma amida e um íon carboxilato. O íon carboxilato é esse íon aqui, ó, carboxilato, certo? Então, você vai promover a reação formando uma amida e um íon carboxilato. Esses são os pontos que a professora destaca na aula e que fez diferença nos meus exercícios. Então, a gente tem essas aminas, tem que estar em excesso, essa é a condição para essa reação acontecer. Elas estando em excesso, você forma esses dois produtos. E aí aqui tem um lembretezinho, né? Essa reação dos anidridos de ácidos e dos aletos de acila são bem mais reativos do que as outras. Então, a gente olha sempre aqui. Esse primeiro grupo, esse segundo grupo, são mais reativos do que todos os outros, que seriam os ésteres, os ácidos carboxílicos, as amidas e as nitrilas, certo? Os ésteres, eles têm mais detalhes para pensar, porque a partir daqui a gente está falando de menos reatividade, mais complicação na nossa vida, certo? Então, os ésteres. Quando a gente vai tentar promover uma hidrólise, que é uma reação com água, a gente vai formar um ácido carboxílico e um álcool. Então, você vai quebrar aquela molécula de éster, que a estrutura genérica é esta aqui, certo? Você vai quebrar essa molécula aqui e você vai formar um ácido carboxílico e um álcool. Nessas reações de ésteres, na verdade, todas as reações até aqui, vocês podem reparar, vou mostrar aqui, por exemplo. Observem que as reações têm dupla seta, ou seja, aquela seta que a gente usa para indicar equilíbrio, que você consegue tanto formar reagentes quanto formar produtos simultaneamente. Então, a partir de agora, vão entrar detalhes que podem fazer com que essas setas não sejam sempre reversíveis. Até os ésteres, quando a gente vai fazer reações de substituição nucleofílica com cloreto de acila, desculpa, aleto de acila, seja o cloreto, o brometo e tudo mais, e anidrito de ácido, a gente vai usar sempre as setas de dupla direção, né? Quando a gente vai usar de única direção, vai aparecer mais para frente. Então, até esse momento aqui, até esse ponto aqui com os ésteres, a gente usa a seta de equilíbrio. Um ponto interessante para a gente falar é sobre esse mecanismo da reação dos éteres. Você faz com que ele tenha o ataque nucleofílico e você vai ter sempre o ataque no carbono da carbonila, vai desfazer a dupla ligação com o oxigênio e tudo mais. Então, esses mecanismos, eles se mantêm iguais até aqui, né? São os mecanismos mais simples. Tudo bem? A gente tem agora a opção também das reações de transesterificação, que são as reações desses éteres com álcool, que acabam formando um novo éster em um outro álcool. Então, o que seria transesterificação? Diferente das reações que a gente estava vendo até agora, que a gente transformava os compostos em ácidos carboxílicos e alguma coisa, derivados do ácido carboxílico, aqui não, você vai fazer uma conversão desses ésteres, né, junto com o álcool, você vai promover a formação de um novo éster com um novo álcool, tudo bem? Então, essa é a transesterificação. E a gente tem, por último, aqui esses detalhes para falar dessas duas últimas reações, eu vou explicar aqui uma diferencinha. O que você tem de importante para destacar nas reações de ésteres? Nessas reações, a seta de equilíbrio a gente estava usando sempre a de dupla direção. Nessas do éster, a gente vai ter pontos que vão ser irreversíveis, né? Então, um que a gente lembra aqui é as reações que vão apresentar irreversibilidade, elas vão ser essas reações aqui. Reações de hidrólise e alcoólise que vão ocorrer em outras condições. Essas reações normalmente são mais lentas com os ésteres, porque os nucleófilos delas são mais fracos e os grupos de saída são bases fracas também. Então, por serem bases fracas, ainda eles saem,
Mas os nucleófilos são bem fracos, então o ataque ao carbono da carbonila demora muito. E aí aqui, o que que a gente faz isso? A gente começa a usar as catálises para a gente acelerar esses processos de reação. Depois dessa reação de hidrólise e alcoólise catalisada, a gente tem reações de aminólise, né, que são com aminas. Elas são bem mais rápidas do que essa, porque as aminas, elas são nucleófilos já melhores, lembrem da ordem de reatividade. Então, as aminas, elas são nucleófilos bem melhores, então elas conseguem promover o ataque. Então, onde a gente vai ter mais atenção em relação aos ésteres? Em reações de hidrólise e alcoólise. Aí aqui vem a reação de hidrólise de ésteres, que são catalisadas por ácidos e bases, ou, na verdade, ácidos ou bases, certo? Quais são os pontos importantes que a professora destaca na aula? Primeiro, em uma reação catalisada por ácido, todos os intermediários e produtos são positivamente descarregados ou neutros. Ou seja, quando você está fazendo uma catálise ácida, quando você está fazendo uma hidrólise do éster e o catalisador que você vai usar é um ácido, durante todo o mecanismo, nenhum dos produtos formados, ataque, nada, nada, não pode aparecer uma carga negativa. Se aparecer uma carga negativa, ó, aí você tem que prestar atenção. A reação catalisada por uma base, ela é justamente o inverso. Todos os intermediários dos produtos, eles são carregados negativamente ou neutros. Então, qual que é a condição para os dois? Você pode ter produtos neutros nas duas, só que na catálise ácida, produtos que vão ser neutros ou positivos. Na catálise básica, neutros ou negativos. Então, em catálises ácidas, não podem aparecer cargas negativas, e nas catálises básicas, não podem aparecer cargas positivas. Apareceu no seu? Refaça. Tá errado. Outro ponto importante. Qual é a diferença dessas duas catálises? É o catalisador, um se usa ácido ou base. Sim, mas também, nas duas catálises, na catálise ácida, a reação é totalmente reversível. Então, todo o processo, toda a formação de intermediário até o produto, você pode usar para a catálise ácida a dupla seta, certo? Você vai usar durante todo o processo. Nas catálises básicas, não. Tem uma etapa do mecanismo, uma parte da reação, que ela é irreversível. E justamente essa única parte é que faz toda a reação ser irreversível. Tudo bem? Então, como que funciona esses dois mecanismos? Na catálise ácida, a gente tem dois processos. A gente pode ou protonar o oxigênio da carbonila, lembrando que o oxigênio da carbonila é o que está ligado por dupla ligação, ou protonar, certo? Você pode protonar deste lado, ou você pode protonar o oxigênio que vai estar aqui. Vamos supor, a gente está ligado aqui com alguma coisinha. Ou você vai protonar esse oxigênio aqui, que é o oxigênio da carboxila. Por quê? Protonando esse oxigênio da carboxila, você diminui a basicidade deste grupo. E aí você promove que ele saia mais fácil do que o grupo que fez o ataque, que é o nucleófilo, certo? Então, aqui são os dois tipos de mecanismo, dois tipos de situações que a gente vai usar pode usar no mecanismo, tá? Outro ponto, uma reação que vocês vão ouvir o nome separado é a esterificação de Fischer. Ela tem esse nome porque foi Fischer que desenvolveu, mas ela é basicamente o inverso da hidrólise, tá? Onde a hidrólise a gente tem um éster agindo com água, formando ácido carboxílico e álcool. Aqui a gente vai ter um ácido carboxílico e álcool em excesso, reagindo com o catalisador, que é um ácido, né? E vai formar o éster e a água. Então é o inverso daquela reação. E aí uma coisa legal, se vocês verem na prova que vocês têm um éster reagindo com álcool, desculpa, um éster reagindo com água, vocês vão formar o ácido carboxílico e o álcool. E aí, vai ter uma reação depois que eu tenho que formar água e éster. Inverte essa reação. É o mesmo mecanismo na forma inversa. Uma coisa interessante que vocês podem ver nesses mecanismos é que, enquanto tiver setas de reversibilidade, você pode pegar os produtos também, tornar eles os reagentes e promover o início. Então, essas reações, elas conseguem ocorrer dos dois lados. Tá? Aqui está um exemplo do mecanismo da reação de hidrólise de ésteres, que é catalisada por um ácido. A gente tem aqui, ó, o nosso primeiro éster simples, certo? Ele tem aqui um ácido, esse aqui é uma representação genérica, a gente tem um próton, que ele está ligado com a parte negativa, certo? Não sei porque o B está com uma carga positiva aqui. Então, a gente tem o início, a protonação do oxigênio da carbonila, né? Ele faz o ataque ao hidrogênio do ácido. Ele protona, o oxigênio fica, então, com três ligações, carga positiva.
A partir do momento que está com a carga positiva, o que que você fez aqui? Aqui é um carbono que está escondido. O que que você fez aqui? Você está vendo que esse lado ficou bem positivo? Porque o ataque do nucleófilo ele sempre é no carbono, porque ele já é positivo. Então, esse lado ficou bem mais positivo. Aí você tem que lembrar daquela ideia de empobrecer a substância de elétrons facilita o ataque nucleófilo, do nucleofílico. Então, você empobreceu ela, você enriqueceu de prótons. Esse nucleófilo ficou bem mais atraído. Então, a água, como ela é um nucleófilo neutro, por si só, ela poderia não fazer esse ataque. Como está bem mais positiva, ela vai bem mais rápido atacar aqui. Ela ataca, se liga ao carbono, ele quebra a dupla ligação com o oxigênio, e a gente tem a formação de o quê? De um intermediário tetraédrico. O tetraédrico tem 4 ligações. Esse intermediário tetraédrico, a gente tem uma opção importante. Vejam que a água está aqui embaixo, certo? Como a gente tem no meio o ácido, né? E a gente está protonando, são várias moléculas que está protonando, a gente também vai ter um pouquinho de base ali. Essa base, ela vai sempre se restituir, porque os catalisadores se restituem. Então, essa base vai desprotonar essa molécula de água, e aí a gente vai ter o outro intermediário tetraédrico, que vai ter 2 hidroxilas. Isso é importante porque, se você não desprotonar essa água, na hora que você tentar restaurar essa dupla ligação com o oxigênio, vai ser expulsa a água, porque é bem mais fácil. Ela é bem mais fácil de ser expulsa do que esse grupo, certo? Que formaria um metanol. É a água mais fácil de sair. Então, você desprotona ela, e aí você consegue fazer com que o grupo de, o ataque, o nucleófilo tenha sido uma base mais forte. Aí, o que que vai acontecer? Para melhorar ainda essa condição, ele poderia manter esse estado. Então, o que que acontece? Como tem no meio bastante ácido, novamente esse oxigênio aqui, do grupo que você quer substituir, ele vai protonar também. Então, ele vai atacar o hidrogênio do ácido, vai protonar. A partir do momento que ele protona, ele faz o quê? Ele vai ter sua basicidade diminuída. Então, é bem mais fácil você eliminar esse grupo agora, quando essa ligação foi restituída. Então, você elimina a base fraca, restitui a dupla ligação, você já tem a formação do primeiro produto, que é o álcool, certo? Aqui o álcool está pronto praticamente. Então, você já tem a formação do primeiro produto. Como esse oxigênio da carbonila ainda está protonado, essa forma não é muito estável. Então, a base que ela vai estar da desprotonação do ácido, ela vai desprotonar novamente, porque ela vai se restituir. E aí, essa carga negativa volta para o oxigênio, então a gente volta para ele com a carga neutra. E aí, a gente tem o catalisador restituído e a formação do segundo produto, que é o nosso ácido carboxílico, certo? Então, aqui vocês podem ver como que é o mecanismo. Uma hidrólise catalisada por base, né, que ela deu, a professora usou o exemplo da hidroxila, ela é justamente o mesmo mecanismo. A diferença é que você tem que lembrar que tem que ter cargas negativas, certo? E que em um ponto da reação ela vai ser irreversível. Então, como que funciona? Esse íon, ele já é carregado negativamente, lembra? Então, não precisa mexer aqui na reação para que ela promova, porque ele já é um bom nucleófilo, ele vai atacar o carbono da carbonila. Atacou, formou lá um intermediário tetraédrico. Na hora de você promover essa reação, ela é bem interessante, por quê? Ele poderia, se você tiver bastante base no meio, em meio aquoso, se tiver, quanto mais básica a solução tiver, o que que vai acontecer? Essa forma pode ser mantida, porque esse oxigênio que teve a dupla ligação quebrada, ele pode protonar também, porque a gente tem a base, se a gente tiver em meio aquoso, a gente vai ter o hidrogênio da água. E aí, se você tirar o hidrogênio da água, ele vai ficar HO menos, certo? Então, você vai ter base ali, vai continuar o meio básico. Aí ele vai protonar, então você vai ter a formação também desse produto. Então, dependendo da concentração que você está trabalhando, você pode ter a formação desses 2 produtos. Se isso não ocorrer, na hora que ela pode sim, o oxigênio pode restituir a carga negativa dele, que é a dupla ligação, e expulsar esse grupo OCH3. Se ele fizer essa expulsão, a gente tem aqui o exemplo dele, certo? Se ele fizer essa expulsão, a gente tem um íon aqui, o ácido carboxílico está pronto. Esse íon vai vir, como ele é um álcool, ele é mais forte, ele ataca, ele desprotona o que a gente formou. Então, a gente vai ter como resultado o íon carboxilato e o álcool, certo? Por que que essa reação não é reversível? Reparem nessa seta. Nesse momento em que você desprotona aqui o ácido carboxílico, você não consegue mais fazer ele voltar. Porque a tendência, esse hidrogênio, ele é bem ionizável. Então, a tendência é que ele forme álcool e não ácido carboxílico, certo? Então, essa etapa que caracteriza toda a reação de catálise ácida de hidrólise de ésteres por ser uma reação irreversível, certo? Então, o que que a gente tem que ter? Ó? Um momento de atenção, gente.
se falamos de reações catalisadas, catálise e tudo mais, no final da reação, de todas as reações, nos produtos, os catalisadores não devem participar. Então, você não pode colocar lá, sei lá, formei A, X e no A, B, X e B, e no começo eu tinha um catalisador HB aqui, né? H mais B menos. Aí no final você colocou isso aqui assim, com mais. Não, ele não é produto, ele não é reagente, ele não faz parte, ele só catalisa, ele acelera a reação e depois ele é restituído. Então, ele não deve participar da reação, mas sim ser restituído. Ele participa dos mecanismos, ele protona e desprotona, mas ele não aparece nos produtos finais. Então, vamos lá. Continuando as nossas reações. Quais são as outras reações que a professora cita? A gente já viu a letra de acila, da segunda aula, anidridos de ácido, no comecinho dessa. A gente acabou de ver a diésteres, a catálise ácida e básica de ésteres. E agora a gente vai ver o quê? A reação das amidas, né? Então, as amidas, elas são pouco reativas. E para reagir com água, por exemplo, numa reação de hidrólise, elas precisam de condições, fatores físico-químicos, que é o aquecimento da solução e um catalisador ácido. Sem isso, não vai acontecer, gente. Não vai acontecer de jeito nenhum, não dá certo, tá? Porque você não vai conseguir fazer com que haja protonação, então você não vai deixar o nucleófilo bom para atacar, você não vai conseguir deixar a molécula boa para ser substituída, o grupo de saída não vai estar bom também. Então você precisa mexer nessas condições. E as nitrilas? Nas nitrilas, a gente tem reações que são lentamente, se a gente for hidrolisar, né, ácidos carboxílicos, ou seja, promover as nitrilas numa hidrólise, a gente vai formar ácidos carboxílicos, mas sob aquecimento e em meio ácido também. Então, aqui a gente usa, nessas duas reações, a gente usa o quê? Catálise. Se não tiver catálise, não vai ocorrer. Por quê? Por causa da reatividade. Olha onde a amida está, né? A nitrila vai estar também aqui perto. Então, elas são bases mais fortes, são grupos de saídas mais ruins. Então, o que que você faz? Você promove protonação, desprotonação, para diminuir basicidade, para aumentar carga positiva, para o nucleófilo ter um bom ataque, para você conseguir promover a substituição desse grupo, certo? Então, essas são as condições para ele. Então, aqui entram as catálises, tá? Deixa eu ver se tem mais uma coisinha que está aqui, que tá tudo anotado no meu caderninho. Um ponto que eu quase esqueci aqui, ó. A irreversibilidade aqui também é catalisada por causa do grupo de saída, certo? O grupo de saída, como ele é um íon, é bem difícil você reverter um íon depois fazer ele voltar na forma que ele estava antes. Por isso que ele acaba protonando, certo? Então tem questão de força de carga aí. Deixa eu ver se tem mais algum ponto para citar aqui. É porque aqui você está desprotonando um ácido forte e uma base forte, certo? É por isso que é irreversível. Tá. Uma coisa legal para se falar aqui sobre essas reações, né, falando de reações de ésteres, por exemplo, é as reações de saponificação que a gente conhece. Elas são justamente hidrólises, que a gente observa em meio básico, né? As gorduras, os óleos, os triésteres, do glicerol, tudo, para que a gente forme sabão, a gente segue justamente esses mecanismos de reações. A gente promove catálises, só que por meio de bases, e aí a gente consegue fazer a quebra dessas moléculas e elas conseguem formar o sabão que a gente está tão acostumado, certo? Ahn, vamos lá. Para terminar aqui, alguns pontos que eu queria deixar marcado, que a professora não deu tanta ênfase nas nossas aulas, mas eu não sei se é uma dando de vocês, mas é um assunto que vocês vão começar a ver, que é a síntese de substâncias cíclicas. Seria o quê? Formação de anéis, né? Formação de substâncias cíclicas, fechar o anel. E ativação de ácidos carboxílicos por substâncias transformadoras. Eu vou começar falando desse exemplo aqui. Essa ativação, a gente tem aqui, a gente tem um íon carboxilato, certo? Como que a gente promove qual que é a ideia de ativação? Você pega aqui esse aqui, se não me engano, é tionila, cloreto de tionila. Você pega aqui o cloreto de tionila, ela não pede mecanismo, ela não pede essas reações, mas ela dá um exemplo. Você vai promover esse ataque do oxigênio aqui, do íon, ele vai atacar o enxofre do cloreto de tionila, ele vai expulsar esse grupo cloreto, aí você tem esse intermediário, o cloreto se liga a ele e depois você vai ter expulsão desse grupo.
certo? Ó, aqui, ó, uma seta, todas as setas são unidirecionais, então é uma reação reversível. E aí, você tendo a expulsão desse grupo, a restituição, você tem o quê? Ó, um aleto de acila, certo? Então, a gente tem o primeiro substância carbonilada. Então, o que que são substâncias transformadoras? São substâncias como cloreto de tionila, que a gente consegue fazer, por exemplo, um ácido carboxílico, que a gente lembra na reatividade, o ácido carboxílico está mais no final. Não teria muito como ele se transformar em um aleto de acila. Por quê? É uma base muito forte, como que você vai expulsar, né? Como que você vai trocar esse íon aqui por esse, se essa base aqui é muito mais forte do que essa? Então, você usa substâncias transformadoras que são capazes de fazer essa substituição. E aí você consegue converter essas substâncias. E agora falando de síntese de substâncias cíclicas, né? Esse é um exemplo que ela deu em aula pra gente. O que que seria? Essas substâncias cíclicas são cadeias abertas, que a gente tem grande. A gente tem elas agindo por catálises, né? Então, são as formações de lactonas, por exemplo. Olha quanto carbono a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E esse é o carbono da carbonila. Você promovendo essa reação, então você vai fazer o quê? Você vai promover um ataque da própria molécula nela mesma. Então, você vai fazer, por exemplo, esse oxigênio atacar esse carbono, certo? Que é o carbono da carbonila. Se você protonar esse oxigênio com a carga negativa, aqui vai estar bem mais atrativo. O nucleófilo vai ser a parte da molécula, a própria hidroxila da molécula. Ela, então, ataca esse carbono. E aí, o que que você vai fazer? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então nós fechamos um anel. Então, isso aqui vocês vão começar a ver mais para frente, tá? Essas reações onde o próprio nucleófilo está na molécula, ele mesmo vai promover o ataque e eles vai fechar. Aqui a gente tem o mesmo exemplo, né? Só que com uma cadeia menorzinha. Aqui a gente formou uma cadeia que formou um ciclo, né, de 5 carbonos, mas a gente fechou aqui um anel de 6, e aqui 5. Então, vocês vão ver outros exemplos para isso daí. Aí, aqui vocês vão começar a pegar essas pontas. Então, eu não sei se ela já citou isso para vocês, se ela já comentou, depois vocês me avisam. Se tiverem dúvidas e quiserem mais exemplos desse fechamento de anel, podem me chamar. Essas atividades são um pouco mais complicadas, porque você vai ter que começar a imaginar como vai ficar, onde o carbono vai ficar, onde vai ficar hidrogênio, não sei o quê. É dificinho de pensar nisso. E aí, aqui eu terminei a apresentação. Vou voltar aqui que eu quero falar uma coisinha. Aí, para citar, né? Esses são os pontos importantes. Aí eu queria deixar mais umas observações, né? Por exemplo, ácidos carboxílicos, eles não sofrem reações de substituição nucleofílicas. Lembra, eles são mais fortes. Com aminas, por exemplo, lembra, vocês vão ter que lembrar de reatividade. Comece a trabalhar a reatividade. Porque as aminas são bases mais fortes do que os ácidos carboxílicos. Então, eles não vão se formar, não formar produtos. Para isso, você vai ter que protonar e desprotonar o sistema. Então, comecem a trabalhar essa ideia de protonar. Onde eu tenho que protonar para poder deixar melhor para o nucleófilo fazer o ataque? Meu grupo de saída não está legal. Então, vocês vão ter que lembrar também de orgânica 1, que é o grupo de saída bom, que é o grupo de saída ruim, bases mais fracas. Como que eu tiro a força de uma base? Protono ela. Então, vai protonando a base também, vai colocando os intermediários. As catálises ácidas sempre vão dar produtos positivos ou neutros, né? Os intermediários também, nas catálises básicas, produtos negativos ou neutros por causa da carga do íon que você está usando. Não faria sentido você ter cargas negativas numa síntese que só tem carga positiva. Não faz sentido. Então, tem essas informações legais para você falar. E o que que eu queria dizer? Eu tenho aqui meus brinquedinhos legais. Como eu aprendi das crianças no ano passado. Quando vocês forem começar a estudar substâncias em que vocês vão planejar sínteses cíclicas, isso daqui ajuda bastante, né? Mas aí vocês podem fazer outros modelos que vocês desenhar. Se vocês quiserem que eu leve para aula numa semana, porque eu chego cedo lá no prédio lá, no prédio de acesso, então eu chego, aí eu janto tudo, aí eu posso ir mais cedo para aula. Meu professor de terça-feira chega às 7h30 mesmo. Desculpa, terça-feira chega às 7h30 mesmo, então até lá dá para eu mostrar para vocês, vocês podem usar para tirar dúvidas. E é aqui, por exemplo, a gente tem aquela ideia da síntese cíclica, a gente tem a cadeia aberta, você promove o ataque de um nucleófilo que está aqui da ponta no outro, então você vai fazer com que essa cadeia toda, né, ela se feche. Então, o que que vai ser mais difícil daqui para frente para vocês? Quando vocês forem pegar as substâncias carboniladas da classe 2, que vai entrar o próximo tema depois da prova, vocês vão começar a ver essas situações, só que com anéis aromáticos, com benzenos. E aí vocês vão ter que imaginar como que vai formar esses anéis, como vai ser o fechamento. É bem mais difícil isso daí.
E aí, se vocês precisarem de ajuda com essas partes, quiserem que eu leve isso daqui, porque eu tenho o kit. Minhas bolinhas bonitinhas. E aí, eu levo o kit pra gente trabalhar isso daí. Bom, eu acho que era só isso que é mais importante lembrar, né, do mecanismo básico. Continuem treinando. Alice, se tiverem dúvida, me chamem. Qualquer coisa também me chamem, beleza?